Na antiga cidade de Chipre, no ano 300 a.C., habitava um comerciante absurdamente rico chamado Zenão. Enquanto se aventurava em uma viagem de Fenícia a Pireu, o destino cruelmente afundou seu barco, levando consigo toda a sua preciosa carga. Por causa desse evento único, um evento completamente fora do controle de Zenão ou de qualquer alma viva, esse homem até então banhado em riquezas, se viu de repente mergulhado na pobreza mais absoluta. Agora imagine-se na pele de Zenão. Como você reagiria ao testemunhar todo o fruto de uma vida de trabalho sendo destruído pela pura força da natureza? Qual seria a sua resposta adequada? Você ficaria tomado pela raiva? Profundamente triste? Sentiria que a vida cruelmente te enganou? Para a maioria de nós, tais reações seriam perfeitamente naturais, mas definitivamente não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma mudança minúscula pode ecoar eternamente, e uma simples reformulação da sua mentalidade pode desencadear alterações maiores e mais impactantes no futuro. O cerne do estoicismo reside na aceitação e indiferença. Após se debruçar sobre as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e disseminou o estoicismo. Para Zenão, embora tenhamos pouquíssimo domínio sobre o que acontece conosco, podemos controlar a forma como isso nos afeta, e devemos usar essa prerrogativa da melhor forma possível. Ao invés de derramar lágrimas pelo leite derramado, ou no caso dele, pelos bens que afundaram, Zenão concentrou-se em manter a compostura diante da adversidade, mantendo-se calmo e neutro, apesar da terrível situação. Hoje em dia, as pessoas por vezes enxergam os estoicos como seres inquebrantáveis, indivíduos que raramente se entregam a extremos emocionais, passando por acessos de raiva ou crises de ansiedade. Contudo, a ideia original ao estoicismo ultrapassa essa ideia. Mais do que apenas um rótulo para pessoas sem emoção, o estoicismo representa uma perspectiva global, um meio de entender e descrever o mundo. Era, em essência, uma filosofia de vida, uma filosofia que atravessou séculos inteiros. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que era há milênios atrás, com os mesmos benefícios. O estoicismo nos permite transmutar essas emoções negativas, vindas de experiências ruins, transformando-as em pensamentos que conferem uma perspectiva diferente do mundo. A perspectiva é tudo, e cada indivíduo no planeta carrega experiências distintas, o que gera perspectivas diversificadas. Uma vez que os estoicos se reuniam, debatiam e disseminavam filosofia em espaços públicos, os princípios gerais da filosofia estoica tornaram-se extremamente populares. Eles acreditavam que os preceitos estoicos poderiam beneficiar enormemente qualquer pessoa, e por isso não fazia sentido ocultar esse conhecimento atrás das paredes de uma escola ou nos pátios de um palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, todos podiam aprender e adotar o estoicismo, e assim o fizeram. Alguns dos mais notáveis estoicos da história incluem Epicteto, cujo nome traduz-se para adquirido, visto que já fora um escravo, Sêneca, um político romano amplamente reconhecido, e Marco Aurélio, um imperador romano, e uma das figuras mais poderosas que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando toda forma de segregação e liderando a verdadeira luta contra a desigualdade. Eles inclusive cunharam o termo cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Hoje, quando ouvimos essa palavra, pensamos em metrópoles como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Essa era a união e a comunhão que os estoicos promoviam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não eram autorizadas a se dedicar à filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, professor de Epicteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem o desejo ardente e a inclinação natural à virtude, mas as mulheres também. As mulheres se deleitam tanto quanto os homens em atos nobres e justos, rejeitando o oposto dessas ações. Sendo assim, por que é apropriado que os homens busquem e investiguem como podem viver bem? Ou seja, praticar a filosofia, mas não as mulheres." Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres podiam livremente aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas elas mesmas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo repleto de reviravoltas inesperadas, nossas emoções frequentemente atrapalham nosso caminho. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido sem um guarda-chuva, a experiência nunca é boa. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja chato, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer
acontecerá. Imagine o pior resultado e esteja bem com a possibilidade disso acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma quente, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda a entender que, não importa quão difícil seja, você ainda sobreviverá e, potencialmente, prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde a publicidade nos é constantemente empurrada goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não possuirmos a próxima grande coisa, se não tivermos um determinado visual ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é crucial agora, mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber praticamente nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O problema é que muitas vezes, todas essas fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A pergunta é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixaria, em última análise, desapontados e insatisfeitos. Não é assim que devemos viver. Em vez disso, devemos focar em nos aprimorar, para nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por essa razão. Apegar esperanças externas ou apegos secundários às ações que tomamos quase sempre leva a desapontamentos. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastamos todo o nosso dinheiro em um carro luxuoso, uma casa, ou até mesmo iniciamos uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo valor externo delas, e não pelo valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, estamos depositando nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras, e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos atire. Porque, independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externos e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as... Precisamos determinar nosso valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas pelas coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma característica boa, mas desmoronar quando essas coisas não vão do seu jeito é, na visão de um estoico, inútil. Fazer vídeos para o YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda assim pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você deve formar sua ideia, o que leva uma eternidade. Depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, fazer o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, criar a miniatura, título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clica em enviar depende apenas de você. No entanto, assim que você clica no botão de envio, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas avaliam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base na quantidade de visualizações e assinantes ou seguidores que possuem, métricas que, na maior parte das vezes, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve avaliar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que investiu, e não no resultado das suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa se desvencilhar das algemas sociais que você essencialmente criou para si mesmo. Pense em uma pessoa que tem se esforçado muito em seu trabalho nos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção e, portanto, se aproxima do chefe com seu relatório de desempenho. O chefe diz obrigado, não concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser péssimo em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado irritado, que outra pessoa poderia estar melhor qualificada naquele momento, ou talvez a empresa simplesmente estivesse perdendo dinheiro e não pudesse arcar com isso. Ele não sabe o motivo, mas ainda assim fica chateado. Se ele simplesmente atribuísse seu valor à qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse a fazer o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava, ele poderia ter sido muito mais feliz em geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação da sua mentalidade
mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não avalia seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se consola com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de distinguir entre o que é interno e o que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação diante das coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras. Persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer aqui. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde ficou por 27 anos antes de ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tiveram alguma coisa a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que ele não fez isso. Durante todo o tempo em que esteve na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos transgressores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado agora estava além do controle deles, e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. A TER ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Isso permite que você questione a lógica por trás de todos esses pensamentos negativos e, quando perceber que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os humanos são movidos pelo propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil de dizer do que fazer. É um processo, assim como tudo mais. Precisamos reprogramar a maneira como pensamos, fora com o velho e a criação de um novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, em geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nos afogarmos, podemos nos alegrar com o fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim. Esse vídeo é um complemento do meu primeiro. Se você quiser saber mais sobre o estoicismo e um dos grandes nomes que mudaram o mundo através dessa filosofia, assista ao vídeo que está aparecendo na tela sobre a apatheia.